R$100, você ligar pro seu ex e chama ele pra sair. Santo Deus, até de graça. Tá saudade do seu ex? Será? Será? O papo que rola por aí é que eu tô com saudade do meu ex. Será? Quero ver você ligando pra ele. Acho que ele tá com raiva de mim. Sério? Vocês brigaram? Sim. Oi, amor. Aonde você tá? Onde que eu tô? Eu tô na Gold, por quê? Vamos se ver? Se ver? É. Como é que pode, mano? Eu tava pensando em você agora. Como é que isso aconteceu? Onde é que você tá? Eu tô aqui na Coab. Quer que eu volte pra você? Quero. Por que eu tava pensando nessa mensagem agora? O que é que aconteceu? Não sei. Aí você vai voltar pra mim? Eu volto. Você vai voltar? Te amo. Eu te amo também. Tá bom, então vem me buscar. Preciso de buscar aí agora. Tá bom, eu te amo, tá? Eu também te amo. Beijo. Magra, magra. Deu certíssimo! Será que esse casal vai voltar? Será? Era só um desafio, no fim deu muito bom. Amor.